O Natal é para comemorar o seu aniversário no dia 25 de dezembro? O Senhor nasceu mesmo nesse dia, Jesus? Não, Lucas. Eu não nasci exatamente no dia 25 de dezembro. A Bíblia não revela a data do meu nascimento. E a própria Igreja sempre ensinou isso com clareza. A Igreja Católica escolheu celebrar o meu nascimento no dia 25 de dezembro, porque essa data coincidia com o solstício de inverno. Uma época de festas pagãs no hemisfério norte, como o Festival Romano do Sol Invictus, o Sol Invencível. Mas a Igreja não copiou nada. Ela transformou. Pegou um dia cheio de símbolos antigos e deu a ele um novo sentido. Um sentido santo. O importante não é o dia do calendário, mas lembrar da minha vinda ao mundo. E sim, o aniversário histórico pode ter sido em outra estação entre abril e outubro, como dizem alguns estudiosos. Mas o Natal é o dia em que o coração de vocês me recebe outra vez. E isso ninguém pode mudar. E a árvore de Natal, Jesus? Ela também é pagã? É errado ter uma árvore de Natal? Lucas, a história da árvore de Natal é antiga e mistura costumes pagãos, tradições germânicas e um profundo sentido cristão que veio depois. Muito antes do Natal existir, os povos do norte decoravam pinheiros durante o solstício de inverno. Eles faziam isso porque o pinheiro permanecia verde o ano inteiro, simbolizando vida mesmo no frio e na escuridão. Depois, no século VIII, um missionário chamado São Bonifácio derrubou um carvalho que era usado em rituais pagãos. E no lugar dele, colocou um pinheiro, dizendo que representava o amor de Cristo sempre vivo. Essa história marcou profundamente aqueles povos. Séculos mais tarde, na Alemanha, surgiu a tradição cristã da Árvore do Paraíso, usada em peças que contavam a história de Adão e Eva. Decoravam o pinheiro com maçãs e com pequenos pães que representavam a vida nova trazida por mim. Com o tempo, essa tradição se espalhou. Primeiro pela corte da Rainha Charlotte, na Inglaterra. Depois pelo mundo inteiro, quando uma imagem da Rainha Vitória ao lado de uma árvore decorada foi publicada em 1848. E então, a árvore de Natal se tornou conhecida em todos os lugares. Lucas, não é errado ter uma árvore de Natal. O pinheiro representa a vida eterna. Os enfeites lembram as graças e alegrias que eu trago. As luzes simbolizam a minha luz que vence a escuridão e a estrela aponta para a luz que guiou os magos até mim. O problema nunca foi a árvore, mas esquecer o que ela significa. Porque quando colocada com fé, ela não fala do paganismo, fala de mim. Jesus, o Papai Noel existe mesmo? Ou ele é só uma invenção da nossa cabeça? Lucas, o Papai Noel existe, sim. Talvez não exatamente do jeito que se imagina. Mas ele nasceu da história de um santo muito real, São Nicolau. São Nicolau viveu no século IV. Ele era bispo da cidade de Mira, lá onde hoje é a Turquia. E era conhecido por ajudar as pessoas sem que ninguém soubesse. Visitava os pobres à noite, deixava moedas nas janelas, alimentos nas portas e pequenos presentes para as crianças que nada tinham. Ele fazia tudo escondido, porque acreditava na caridade verdadeira, aquela que nasce do amor e não da vontade de aparecer. O Vaticano até hoje fala dele com muito carinho. João Paulo II disse que Nicolau foi defensor dos pequenos. E Bento XVI ensinou que ele é exemplo de dar sem esperar nada em troca. É por isso que a Igreja celebra esse santo no dia 6 de dezembro. Em vários países, as crianças ganham presentes nesse dia, imitando a bondade dele. Com o passar do tempo, a memória de São Nicolau foi se misturando com as tradições de inverno de vários povos. Algumas culturas imaginaram que ele voava para chegar mais rápido,
ou que entrava pela chaminé para entregar presentes sem ser visto. Outras inventaram renas mágicas, trenós e até o famoso ho-ho-ho. Então, Lucas, você pode acreditar no Papai Noel, porque ele veio da história de um santo de verdade, um homem de bem e que dedicou a vida para ajudar quem precisava. E para que serve o presépio, Jesus? O que são aqueles bonequinhos? Lucas, o presépio é como um livro aberto que não usa palavras. Ele ensina com silêncio, com simplicidade e com amor. Aqueles bonequinhos não são apenas figuras. Eles contam a história da noite mais importante da humanidade. Cada um deles guarda um segredo do amor de Deus. Maria é o sim da humanidade. É através dela que o céu entrou no mundo. José é o cuidado, a proteção silenciosa. O homem que esteve ao meu lado sem pedir nada em troca. Eu, na manjedoura, mostro que Deus escolheu nascer pobre, frágil, no meio do simples, para estar perto de todos. O boi e o burro lembram que até a criação reconheceu o meu nascimento. Eles mostram que o amor alcança tudo, até os animais. Os pastores foram os primeiros a me ver. Gente humilde, esquecida pelo mundo, mas lembrada pelo céu, eles representam todos que têm o coração aberto. O anjo é o mensageiro. É ele que anuncia: nasceu o Salvador. A estrela de Belém aponta o caminho, para que ninguém se perca longe da luz. E os reis magos que chegam depois lembram que eu nasci para todos os povos, ricos e pobres, pequenos e grandes. Todo coração tem um lugar diante da minha manjedoura. E quem inventou o presépio, Jesus? Como é que isso virou uma tradição do Natal? Lucas, o primeiro presépio do mundo foi criado por alguém que me amava muito, São Francisco de Assis. Foi no ano 1223, na cidade de Grécio, na Itália. São Francisco queria que as pessoas entendessem com os olhos o mistério da minha vinda. Queria que sentissem a pobreza, a humildade, a simplicidade da noite em que nasci. Ele montou um presépio com pessoas e animais de verdade, numa gruta de pedra. E chamou o povo para celebrar a missa ali, diante daquela cena viva. Foi tão profundo, tão emocionante, que o Vaticano viu naquele gesto um presente para toda a igreja. O presépio então se espalhou pela Europa e depois pelo mundo inteiro. Virou uma tradição do advento, um sinal de fé, um convite à reflexão. O presépio existe, Lucas, para que cada pessoa se lembre do amor que nasceu naquela noite e para que ninguém nunca esqueça que Deus escolheu vir ao mundo no lugar mais simples. Essa tradição continua até hoje porque o Vaticano ensina que o presépio é como uma pequena Bíblia aberta. Ele ajuda a família a rezar, a lembrar da minha misericórdia e a viver o Natal com o coração voltado para o céu. Então, por que hoje o Natal parece tão bagunçado, Jesus? Só comida, festa, bebida e um monte de problemas. Lucas, o Natal de hoje ficou muito diferente do Natal que deveria ser. O mundo transformou uma noite santa numa corrida por presentes caros, numa festa de exageros, num palco de egoísmo e distração. As propagandas dizem que a felicidade está no que se compra. O consumismo grita mais alto que a compaixão. As pessoas se comparam, se pressionam, se endividam, tudo para mostrar uma alegria que nem sempre sentem. O maligno aproveita tudo isso. Ele sussurra exageros. Semeia competição em vez de união. Ele faz da bebida um veneno que destrói famílias e transforma mesas de festa em cenários de brigas, traições, acidentes e mágoas que duram anos. Ele quer que vocês esqueçam o essencial, que troquem o silêncio pela correria, a humildade pela vaidade, a fé pela confusão, que troquem o nascimento do Salvador por um espetáculo vazio.
Mas Lucas, para quem vive a minha palavra, o Natal continua sendo luz, continua sendo abraço, continua sendo reconciliação. O Natal deveria ser o dia de juntar as famílias, não separá-las. O dia de curar feridas, não abrir novas. O dia de perdoar, não de brigar. O Natal existe para lembrar que eu vim à terra por misericórdia, que me fiz pequeno para alcançar cada um de vocês, que desci do céu para elevar seu coração. Quando vocês me colocam no centro, o Natal volta a ser o que sempre foi. Um encontro com o amor que salva, acolhe, cura e reconstrói. E o que podemos fazer para viver este Natal de forma verdadeira, Jesus? Lucas, acenda uma luz dentro de você. Uma luz de bondade, de paz, de esperança. Porque quando um coração se ilumina, toda a casa se ilumina junto. O Natal é a noite para lembrar que a minha luz entrou no mundo. É a noite em que me fiz criança, para que todos soubessem que o amor do Pai é simples, próximo e cheio de misericórdia. O Natal é belo, Lucas, porque ele devolve a paz aos lares. Ele une famílias. Ele reconcilia corações. Uau! Ele faz brotar sorrisos que o mundo tentou apagar. É belo quando um pai volta para casa, quando irmãos se abraçam, quando a mesa se enche de paz e não de orgulho. Por isso, perdoe. Perdoe quem te feriu. Abrace quem você ama e até quem precisa de amor. O verdadeiro presente do Natal não vem em embrulhos. Ele nasce no coração que me acolhe. Se cada pessoa acender uma pequena luz, Lucas, a noite do mundo nunca mais será escura, porque onde existe amor, eu estou, e onde eu estou, o Natal renasce de novo. Que lindo, Jesus! A produção Contos de Oração deseja um Feliz Natal a todas as famílias brasileiras. Que a luz do Menino Jesus traga paz, união e esperança ao seu lar. Feliz Natal com todo o nosso carinho.